estancianos, bom dia, estancianas, os aqui chegados, os bem embalados, os já do bolsonarismo, os já bem integrados ao novo sistema democrático brasileiro, retomaram agora com a eleição do presidente Lula. E a gente aproveita para registrar aqui que 7 estancianos foram detidos nas manifestações do dia 8 de janeiro em Brasília. E postaram a foto, né? 3 mulheres, 2 camaradas que dizem que já militaram aí nas trincheiras do PT, mas hoje são aliados de Ismael Silva, que foi deputado do PT em Sergipe e hoje é bolsonarista, extremamente necessitado de internamento hospitalar ou psiquiátrico, não sei. Aqui do Visão, aqui, diocesano. No convênio com Augusto Bezerra, davam aula no Visão aqui o senhor Ismael Silva, o senhor Edivaldo Nogueira, Almir Santana, o senhor, aquele que é promotor agora, esqueci o nome dele, mas também dava aula Almeida Lima aqui em Estância, no Colégio Visão. Ismael tem residência aqui na Caueira. Então, 7 estancianos, inclusive, eu fiquei espantado que está um representante do LGBT+. Não sei, né? Então a gente fica... E uma cabeleireira que teve, ela que postou a foto nas manifestações, o nome dela é Thelma, e dizendo que estava orgulhosa, né? Enquanto isso aqui em Estância, hoje acontece um evento, infelizmente Aquiles, que está nos ouvindo e nos ouve todo sábado, como Antônio Risério, e até o poeta Capinã, quando estava aqui, mas agora há muito tempo está internado em Salvador, ouvia a gente, por influência dos amigos Paulo, Amado e outros, Clóvis Barbosa, hoje lá a confraria dos literatos de rua, praias e bailes da Bahia de Sergipe, seja lá o que isso for, faz um evento hoje na Ribuleirinha de posse da sua nova diretoria, sob a liderança do músico e poeta do Sexteto do Beco, Aquiles Santana, que era amigo de José Augusto Magalhães, o famoso Gubaba. Era muito amigo, eles fizeram o curso da Marinha Mercante juntos e Aquiles, hoje aposentado da Marinha Mercante, continua músico, mas a gente aqui, enquanto ouve essas notícias, vê que o governo do estado de Mitidieri cria secretarias executivas, restaura os adjuntos na máquina administrativa estadual, e os deputados aprovaram e deram ao atual governante a missão de fazer como ele queria. Votaram, como sempre, sem interferir na máquina estadual, e foram criados, na saída, 92 cargos, e o custo disso vai ser de 16.930.000. Como diz o outro, nada nem a favor, muito pelo contrário, mas esse caldo ainda vai virar por cima da gente, né? Mas aqui vale, diante dessas coisas todas, vale lembrar a fábula do menino que berrava que um tigre estava chegando numa aldeia e as pessoas corriam, mas não acontecia nada. O menino gritava de novo, assustava a aldeia e nada, até que um dia o tigre veio de verdade. Ninguém acreditou nele e a aldeia foi destruída e devastada. Ora, o PT, infelizmente, entrou nessa fábula, né? Porque tem anos que a esquerda grita sobre um possível golpe, sobre os métodos golpistas, as ameaças e os ensaios bolsonaristas, que foram vários a cada 7 de setembro, e quantos, as manifestações convocadas por Bolsonaro com alto nível de pressão sobre as instituições, emparedando a Suprema Corte e o Parlamento, quantas foram? Como nada acontecia cristalinamente de fato, parecia que era apenas fanfarrice de Bolsonaro. Talvez intui-se que mesmo diante de tantas ameaças no dia 8 de janeiro, de certa forma se subestimou efetivamente a capacidade disruptiva do bolsonarismo, ainda que se soubesse da sua ideologia profundamente fascista, o completo desvalor da democracia às instituições. É um movimento irracional,
que em nenhum momento poderia ou deveria ser ignorado, inclusive quando faz acordos, como de não chegar até a Praça dos Três Poderes. Não foi assim e chegaram. Mas há contrarrestantes aí. O governo estava se instalando há menos de uma semana, nem o primeiro escalão tinha tomado posse, né, Zé? Alguns protocolos de segurança de conhecimento da máquina ainda estavam em processo de compreensão, em fase inicial, e nem mesmo quais os interlocutores confiáveis ou como funcionava o botão de pânico. E mais, a máquina ainda está toda contaminada por bolsonaristas, diga-se de passagem, né? Esse conjunto de fatores explicam as possíveis falhas. Não é que foram pegos de surpresa, isso não existe. Mas por uma onda maior do que a esperada, o tigre veio. O tigre veio. E houve falhas absurdas do governo do PT. Falhas. Há que se dizer isso. Mas, independente disso, ainda há tempo para se corrigir, mesmo porque as providências foram tomadas. Mas a história republicana brasileira, a começar pela própria derrubada da monarquia, é recheada de crises políticas, golpes, autogolpes em geral, comandados pelas Forças Armadas. Isso aconteceu em 1889, isso aconteceu em 1939 com Getúlio, isso aconteceu em 45 com Getúlio, isso aconteceu em 1951 com Juscelino, em 54, em 55, em 61, em 64 no maior período e mais longo de ditadura, em 68 com as 5 e agora em 2018. Mas nunca, jamais houve um dia como o 8 de janeiro de 2023, há que se contar e dizer isso. Ao contrário do golpismo clássico, o que vimos no movimento terrorista liderado pelo bolsonarismo contra os três poderes da República em Brasília foi algo inédito. A horda extremista assumiu diretamente o controle das ações. Dessa vez, não havia os oficiais da aeronáutica a intimidar Vargas, nem os aviões militares a ameaçar Brizola de bombardeio no Palácio Piratini, em 61, nem tampouco os blindados de Juiz de Fora, ou as colunas do general Mourão, em 64, a marchar para o Rio de Janeiro. Não, dessa vez não houve nem tweets do general, como no infame impedimento de Lula em 2018. Em 2023, a massa da extrema-direita assumiu ela mesma o comando aparente do golpismo. Mas não nos iludamos, porque a ausência do Exército no teatro das operações terroristas não significa que as Forças Armadas estejam de fato ausentes dessa balbúrdia, porque as Forças Armadas foram operadoras e patrocinadoras diretas ou indiretas das cenas terríveis de desordens que assistimos na capital da República. Sim, o governo do Distrito Federal foi conivente e seus representantes já começam a ser responsabilizados. E há pedido de prisão. E seu Anderson Torres está voando para o Brasil, não sei se já chegou, né? O lacaio bolsonarista que o governador agora afastado nomeou para a Secretaria de Segurança Pública. Há intervenção federal no Distrito Federal e, por fim, há o justo afastamento pelo STF de Ibanez, o bolsonarista que ocupava o Palácio Buritis. A baderna, no entanto, não prosperaria sem a conveniência do Exército. Primeiro, ao permitir aquele QG de Brasília funcionando como abrigo de terroristas. E isso não é... Anderson Torres chega a Brasília, está aqui dizendo, informando. E a baderna, no entanto, não, com certeza não incharia, não fermentaria sem a conveniência do Exército. Primeiro, porque eu estava dizendo aqui, aquele QG de Brasília funcionou como abrigo de terrorismo. E não se trata de descuido, muito menos de ingenuidade. Foi uma tática deliberada. O acampamento funcionou como um acúmulo de capital político a oferir aos fardados o comando das hordas bolsonaristas, e muitos revelam isso. O Exército cumpriu deliberadamente o papel reservado aos coiteiros, que na época do cangaço abriram suas fazendas como esconderijo para abrigar Lampião e seu bando. Com uma diferença: Lampião era bandido,
mas lutava contra a oligarquia. Já o exército de 2023 é coiteiro de terroristas financiado pela oligarquia mais podre que esse país já teve. E do QG militar, partiram escoltados, que isso é vergonhoso, pela PM do Distrito Federal. Os terroristas, como diz a Rede Globo, mas eu digo os criminosos, para atacar a República. E o exército, pois, colocou-se contra a República, que ajudou a fundar de forma torta e torpe em 1889. O mais grave, no entanto, diga-se de passagem, foi o batalhão de guardas não ter agido durante o ataque ao Palácio Presidencial. E para que serve um batalhão de guardas que não defende o núcleo do poder central, do poder republicano? Não serve absolutamente para nada. Ou melhor, serve ao terrorismo da extrema-direita. E é preciso apontar sem medo o dedo para as Forças Armadas. O PT criticou, muita gente criticou a nomeação do ministro Múcio para a Defesa. E o exemplo está aí. É por isso que eu digo, não existe ingenuidade. O PT não pode cometer erros e ingenuidades, entre aspas, dessa dimensão. Porque por omissão deliberada ou inação, os militares tentaram criar um clima de convulsão generalizada para que eles mesmos fossem chamados a impor a ordem. Era um jogo de ganha-ganha. E se o golpe fascista prosperasse sem reação dos poderes republicanos, eles seriam chamados para quê, Zeno? Para coordenar um governo novo. E se o caos se instalasse, eles seriam chamados para quê? Como garantidores da ordem. Olha, Lula, o STF e, em menor medida, o Congresso reagiram rapidamente. Restou aos militares a segunda opção, garantidores da ordem, como se nada tivesse com a balbúrdia golpista plantada nas portas dos QGs de Brasília e desse país inteiro. E o malífero general, o senador Mourão, homônimo do golpista de 64, abriu o jogo e disse que, com todas as letras para o Globo, está lá estampado no Jornal Globo essa semana, o governo do Distrito Federal é que devia impor a ordem. Se é incapaz de fazê-lo, precisa convocar uma GLO para que as Forças Armadas garantissem o fim da ordem. Outro, chamar as Forças Armadas. Pronto, está desenhado. Precisa redesenhar. Esse é o jogo. E ainda está sendo jogado. Não adianta ingenuidade por parte de seu Dino e de outras pessoas dentro do governo federal. As Forças Armadas, no entanto, calcularam mal o efeito de 8 de janeiro. Pode ter certeza, as Forças Armadas jamais voltarão a empunhar o discurso de garantidores da ordem, sem que a sociedade lembre aos fardados: vocês não garantiram a ordem no dia 8. Ao contrário, vocês foram fiadores da mais grave palhaçada, balbúrdia, com mais de 130 anos na República Brasileira. E o exército da desordem se desmoralizou, ombro a ombro, com o bolsonarismo criminoso. Lula, que ganhou por pouco em outubro, tem tudo para liderar uma frente democrática antifascista. Mas o caso de 8 de janeiro pode se transformar numa grande oportunidade para esse veterano líder. Mas Lula só fará isso se tiver apoio das ruas. E ele sabe disso. E se for capaz de mudar esse figurino que está aí, não vamos fingir que tudo se resolve com o afastamento de Ibanez, a intervenção do Distrito Federal, porque estamos diante de forças neonazistas, fascistas, como demonstram as imagens que estão lá, gravadas no dia 8 de janeiro. Que eu não me lembro como o Gilmar Mendes chamou. O dia de não sei o que lá. Eu não me lembro. É hora, portanto, de abandonar o figurino de Chamberlain e assumir o papel de Xuxa. Como disse o ministro Moraes, na brilhante decisão que decidiu pelo afastamento de Ibanez. Ninguém na história recente brasileira esteve mais pronto para isso do que Lula, líder e democrata. Lula, é preciso pôr os militares golpistas no seu lugar. E o lugar de alguns é na lata do lixo. Ninguém aqui espera rompantes revolucionários. É preciso ser sereno, é preciso ser firme, mas ao mesmo tempo saber o caminho que a sociedade democrática deseja. E esse é o caminho da democracia, da serenidade e da firmeza. Não é possível
contemporizar com militares que abandonam seus postos, que baixam as armas do batalhão presidencial, que permite que as ordens fascistas destruam as instalações da República. Esse exército, na desorte, não serve para o Brasil e não serve para nada. Por fim, eu quero contar uma história aqui que Antônio Carlos de Almeida Castro, que é o Cacai, né? O advogado Cacai contou essa semana. E ele começa contando dizendo assim: o bom é que a verdade chega a nós como um sentido secreto das coisas, como dizia Clarice Lispector. E ele disse que essa semana foi acordado de madrugada por uma voz aflita que avisava ele a prisão de um pai. E criminalista acostumado a escutar essas angústias, esses momentos dramáticos da vida das pessoas, ele achou estranho um certo tom de arrogância, como se a voz representasse: não sabe quem vocês estão prendendo? Logo, ele disse, vieram algumas perplexidades. Aí a voz disse: ele é um idoso, teve que ficar na fila para ir ao banheiro. Estão querendo tirar a energia para dificultar carregar a bateria do celular. E as crianças que estão lá na Polícia Federal, e a comida não é digna, e as acomodações são de baixo nível, acredite. Aí Cacai disse que se atreveu a perguntar: ele é idoso? Foi preso em algum asilo ou em casa? E a resposta da moça, dizendo que ele estava morando no QG, à beira do exército, disse que deixou Cacai curioso. E ele disse: olha, um idoso que não pode ser preso, mas pode usar banheiros químicos, pega chuva, dormir em barracas, por exemplo. E perplexo, ele disse: indaguei a dona da voz, porque ela estranhava ter fila, pois sempre maldizia as críticas à superpopulação carcerária. E constantemente considerava que os detentos devem mesmo ser submetidos a todas as agruras do cárcere. O que mudou para levá-la a essa indignação? Perguntava a ele: energia, carregador de celular, como assim? O preso está podendo usar o aparelho celular? Ele pergunta. Não foi a dona da voz que esbravejou quando encontraram um celular na célula de um político em Bangu? E ele disse que se lembra das críticas ferrenhas a mordomias inadmissíveis, à falência do sistema carcerário, pela facilidade dentro das cadeias e de privilégios a alguns prisioneiros. E ele diz assim: quanto às crianças que foram imediatamente soltas, a minha indagação foi sobre a responsabilidade de quem as levou para os atos golpistas. Logo quis saber se a voz já havia ligado para o Conselho Tutelar, denunciando esses irresponsáveis. Não é? E reclamando da comida, ele questiona. Logo, essa dona da voz, que considerava inadmissível falar em direitos dos presos, coisa de defensores de bandidos, como a OAB, besteira dos defensores dos direitos humanos, sempre com ironia superior no sentido de ser bandido bom é bandido morto, como dizia até São Eduardo Abreu de Gilmar Carvalho, e falar em direito de preso é um absurdo de humanistas esquerdistas. Era o que se dizia nesse país, e Cacai lembra disso. E ele disse que quando questionou isso, a voz metálica, enfadonha, ainda reclamava das acomodações. E a vida toda, dizia ele, que ele foi criticado por essa pessoa, pela superlotação dos presídios, por colocar 60 detentos onde deveria ter no máximo 5, por a situação desumana dos presos terem que dormir em pé, amarrados nas grades por falta de espaço no chão, ou tendo que revezar nos colchões entre ratos e baratas. E para complementar, ainda teve, ele disse, que escutar daquela voz: mas ele é um homem de bem. Ele é um homem de bem. E ele disse: não me segurei. E constatei, em apenas 10 dias do governo Lula, os terroristas bolsominions já reclamaram por direitos humanos, já pede dignidade do sistema prisional, já não consideram mais que bandido bom é bandido morto, e já não estão falando mal da Polícia Militar, e já estão falando mal, aliás, da Polícia Militar e das Forças Armadas. Aí eu recorro ao poeta Boaventura de Souza Santos, lá do Maranhão. A vida dá.
A vida nega e a vida tira. E socorrendo-me ao mesmo poeta, a gente diz assim, não sei se mereço, mas alguém trocou o fim pelo começo. Bom dia.